Oi, eu sou a Gabi Almeto e esse é mais um vídeo sobre dicas de escrita aqui no canal. E hoje vamos falar sobre como criar um personagem profundo e interessante. Porque nada é mais temível que um personagem chato, raso. E isso pode ser um motivo fundamental para um leitor abandonar a sua história. Por esse motivo, eu sempre dou o melhor de mim para criar personagens interessantes, profundos. Às vezes eu posso não conseguir. Não sei, leiam meu livro e me contem. Mas eu sempre dou o meu melhor. E uma coisa fundamental é ficha de personagem. Eu já escrevo há muito tempo. Profissionalmente não, mas como hobby há mais de 10 anos. Então eu já tentei de tudo quanto é jeito as fichas de personagem. Eu já fiz sem ficha, o que não deu certo, foi péssimo, horrível, tá bom? Não façam isso. Eu fiz algumas fichas bem rasas, com pouco detalhe, o que foi a maior confusão. Eu já fiz fichas extremamente detalhadas, que assim, a ficha ela tinha páginas e mais páginas e mais páginas de informação completamente inútil que eu não usei pra nada. Eu não preciso dizer que nenhuma delas funcionou comigo, né? Deixa eu pegar minha gata porque... Não! Dá oi pro canal. Fala oi! Se inscreve no canal da mamãe. Ela vai comprar busca xaxê. Nossa, Elisa, você tava com uma cara tão fofinha. Onde eu tava? Ah, sim. Sobre quantos tipos de fichas de personagens não funcionaram comigo. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma ficha de personagem que deu certo pra mim. Eu já testei ela com 2 livros e foi maravilhosa. Foi muito mais fácil do que geralmente é esse processo. Então, vamos lá. Mas antes de começar, saibam que as características dos personagens, suas características, redundância, elas são divididas em 3 categorias, sendo elas físico, social e emocional ou psicológico, que você escolher. As duas são praticamente a mesma coisa e vão retratar a mesma coisa. Vamos começar com a parte mais fácil, o físico, que é o externo, o que os outros vão ver do seu personagem. Essa também é a parte mais fácil para todo mundo, eu acho, onde todo mundo começa, que é altura, cor de cabelo, cor de olho, cor da pele, como é o corpo, tatuagem, piercing, como é o lábio, inúmeras coisas. E também é as mais rasas, mais fáceis de fazer. A próxima categoria é relacionamento. Quais pessoas rodeiam o seu personagem? Quem são a sua família, seus amigos, inimigos, amantes? E o mais importante, como são esses relacionamentos e como ele afeta o seu personagem? Se ele tem uma família super protetora, que não deixa ele fazer nada, esse personagem vai ser de um jeito. Se ele tem uma família que é praticamente largada, ele não liga, ele vai ser de outra maneira, ele vai se comportar de outra maneira. Se ele tem uma namorada que o trai, se ela tem uma namorada morta, se ele tem uma namorada abusiva, tudo isso vai reverberar no psicológico dele. Psicológico, tô ficando louca. Da mesma forma que o físico também. Se você quiser colocar algum defeito, alguma coisa que possa incomodar ele, nem precisa ser um defeito. Ele pode ser alto demais, baixo demais, magro demais, e isso incomoda e também vai afetar o seu psicológico. E uma das coisas que eu acho mais interessante na ficha de personagem é que cada escolha reverbera na outra. E agora vamos para a última categoria, a camada mais profunda, a camada que é mais importante, é o psicológico, onde você só vai conhecer o seu personagem na totalidade ao longo da história. Nenhum personagem começa descamado. Vou citar Shrek, nós somos como cebolas. Tá bom? Então, no início do livro, você vai conhecer a casca da cebola, e ao longo do livro ele vai ser descamado até você chegar no centro e ver realmente quem ele é, bom ou mal, ruim. Nossa, bom ou mal, ruim ou bom. Parabéns, Gabriele. Nossa, redundância que, ó, escrito na testa. É o momento que a gente descobre como é a sua personalidade, quais são seus sonhos, seus traumas, seu defeito, qualidade, o que faz o seu personagem ser profundo, ser interessante. Com essa pequena explicação, vamos agora à ficha de personagem, começando pelo mais básico, que é o físico. E eu começo colocando características físicas, então eu vou ter que ler aqui porque é realmente lista. Eu coloco o nome dele, a idade, data de nascimento, onde nasceu, caso foi relevante. Porque tem coisas em que não são, então vai depender muito do que você quer para sua história. Se você, por exemplo, é a louca do signo, você vai colocar o signo dele. Se você é a louca daquelas personalidades de sigla, que eu não sei o que é, você pode colocar também. É livre. E depois eu vou a detalhes da características, coisas que chamam a atenção. Então, o que chama a atenção do rosto? Geralmente são os olhos, alguma sobrancelha, o nariz, boca. Alguns personagens têm a maçã arqueada, que eu não sei o que significa. Também tem o cabelo, piercing, cicatriz, alguma marca de nascença que marca ele. Por exemplo, você olha para uma pessoa, você geralmente tem 1 ou 2 características que lhe saltam os olhos. Quando você vê um personagem, você
Antes era assim, mas hoje não mais. Você não chega e fala, ó, estou vendo uma garota, ela tem cabelos longos, castanho, olho castanho. Me perdi na descrição. Ela é alta, os lábios são levemente finos, meio cheios, um meio termo. Ela é meio esquisita. Você não fala isso várias vezes. Você vai, tipo, uma garota alta de cabelo castanho, depois você se aproxima mais e vê que os olhos dela também são castanhos. E aí você vai descrevendo o personagem ao longo de que você se aproxima. E depois do rosto, eu passo pro corpo. Como ele é? Ele é alto, é magro, é gordo, tem alguma deficiência, tem cicatrizes, tem tatuagens. Aqui também eu já falo um pouquinho do estilo de roupa que gosta de usar. E no caso de fantasia, né? Esse aqui, pra quem só escreve humanos, é um pouco inútil, mas você, pessoa do Sci-Fi fantasia, é onde se esbalda, né? Que é a raça, elfo, anão, centauro, ogro, orc, o que você quiser. O tipo de poder que essa criatura tem. E o último ponto que eu coloco não é muito assertivo, eu assumo, são detalhes que eu vou considerar interessante. Então, por exemplo, o meu personagem que eu tô escrevendo agora, que não é humano, ele tem a pele roxa, ele tem algumas partes do corpo, elas são mais escuras e mais grossas, como se fosse couro. Ele tem chifre, ele é mais forte, o olho dele é de um jeito. Então eu vou descrever tudo que lhe chama a atenção. E é desse jeito que eu escrevo, tá? Pele roxa, ponto. Algumas partes são mais grossas, como couro, ponto. Chifre, ponto. Pra ser visualmente mais fácil. Fechando isso, eu sempre deixo 1, 2 linhas, porque às vezes é o quê? A gente surge uma ideia no meio do caminho e é sempre bom ter uma linha ali de observação pra acrescentar. Mas depois eu passo pro social. E começo com o status da vida. Como anda a vida do seu personagem? Ele é rico? Ele é pobre, ele tá estudando, ele trabalha, ele tá namorando, ele tá solteiro. Como é a vida do seu personagem logo no início? Então, vamos supor aqui, Elina em Lobo em Fuga. Tá, assim, mediano, ela não é nem pobre nem rica, ela tá estudando, ela está solteira e quer permanecer solteira. Esse é o status de vida dela. Pra você ter o quê? Onde se situar na história. E o próximo passo é relacionamento. Quem é a família do seu personagem? Como é a relação com eles? Ele tem amigos? Quem são? Como é essa amizade? Como eles se relacionam entre si? Como esse personagem se abre pra eles? Como ele é a importância deles? Tudo, tá? Então, novamente, com a Elina, tem os pais dela. A relação deles é meio complicada porque a Elina não é a filha que eles queriam, então ela é uma personagem que é meio afrontosa com eles. Eles tentam colocar juízo, mas a forma de vida deles não é a mesma que ela quer, então tem esse confronto. Ela tem 3 amigos, então tem uma amiga que ela é mais certinha, então as duas meio que se provocam o seu ponto de vista. A gente tem um amigo que ele é mais sério, que ele meio que bota todo mundo debaixo da asa. E tem um amigo que eu quero ver o circo pegar fogo, que ele adora todos os dramas. Então você vai escrevendo aqui as personagens. Tem, obviamente, o Tarek, meu fofinho, que aí eu vou descrever como vai ser a relação deles, como é também. Como é, não, porque no começo da história eles nem se conhecem. Depois eu dou uma o Tarek, ele vai ser mais aquele Golden Retriever, fofinho. Então eu vou escrevendo isso pra facilitar minha vida. E a parte social, pra mim, é a mais curta. Ela é menorzinha, mas ao mesmo tempo ela vai se conectar com a outra parte do psicológico. Mas antes de falar do psicológico, já curtiu o vídeo? Sabem que ajuda bastante. E se você não quer perder nenhuma dica aqui no canal, já se inscreve, porque eu estou o quê? Sempre estudando mais coisas pra trazer pra vocês e também pra mim, né? Vamos falar que eu sou um pouco egoísta. Esse tipo de vídeo é só o quê? Fixação do conteúdo, que falando eu absorvo mais e também vocês ganham conteúdo. Então, todo mundo sai ganhando. Então, se inscreva. Se você já for inscrito, pega o link desse vídeo e manda pra todos os seus amigos. Se você tá interessado em mais dicas literárias, vai me seguir no meu Instagram que tá aparecendo aqui, que eu tô sempre falando lá. É um post por semana sobre escrita, enquanto aqui é 2 por mês. Me perdi. Curta o vídeo, se inscreva no canal e me siga no Instagram. É isso. E agora vamos para a parte mais longa e complicada, que é o psicológico do seu personagem. Como eu já disse, segundos antes, o primeiro passo é um pouco misturado com relacionamento, porque pra mim é muito mais fácil criar essa personalidade quando eu já conheço um pouco do personagem. Então, o meu primeiro passo é escrever um pouco do passado, porque aquilo que fizemos e que fomos dita o que somos. Saber o que ele passou de bom, de ruim, quais foram os traumas, as tragédias, as felicitações na sua vida me ajudam muito. Então, como eu já disse antes lá no relacionamento, se o seu personagem cresceu numa família extremamente abusiva,
ele vai ser de um jeito. Ele vai ser um personagem mais fechado. Ele vai ser um personagem mais... Como eu posso dizer? Ele vai ser uma pessoa que tem medo de relacionamento. Se o meu personagem teve uma família que ninguém se importava, ele era largado, cresceu sozinho, ele vai ser um personagem o quê? Ele pode ser um personagem extremamente responsável, ou ele pode ser um porra louca. Então eu tenho 2 caminhos a se seguir. Pra mim é muito mais fácil eu sentar, dizer o que ele passou. Eu não falo, tipo, ele nasceu e tal. Não, são acontecimentos importantes, coisas que o marcaram, coisas que vão reverberar pela história. Essa parte, geralmente, é onde tem mais páginas, porque se eu tô inspirada, gente, aí realmente é Gabi escritora mesmo. Não tem como fazer frase, ponto, frase, ponto. Aí a mão dói de tanto escrever. Vou assumir pra vocês que essa parte eu não sou muito direta e objetiva. Então, geralmente, depois que eu termino de escrever, eu vou grifando pontos importantes da história. Mas essa é a minha forma de fazer. Às vezes você vai conseguir dizer todos os traumas deles sem muita firula, porque geralmente é mágico, assim. Eu começo a escrever o passado do personagem, mais ideia surge. Então, geralmente, esse fica realmente um texto gigante. Por isso que eu sempre vou grifando as partes mais importantes, bati o olho e já vi onde eu quero verificar, ou às vezes acrescentar, porque quem nunca, né, chegou na metade da história, teve uma ideia do passado e vai lá acrescentar detalhe, né? Meu caderno de ficha de personagem é cheio de observação, post-it, é uma loucura. Ama loucura, mas é uma loucura. O importante dizer aqui no passado é que nem tudo que você escreveu vai ser mostrado na história. Eu ia dizer não aproveitado, mas tudo ali que você escreveu vai ajudar você a criar o seu personagem, então foi aproveitado. Agora, ser mostrado na história, não. É claro que o grande problema do passado, que vai reverberar totalmente pela história, vai ser tratado, mas algumas pequenas coisas, às vezes, vai dar, assim, a cara do seu personagem, mas não vai ser mostrado. O que é bem legal pra fazer em curiosidade na divulgação de livro também. Vale a dica. O próximo ponto é hobbies. O que o seu personagem faz pra se divertir, por prazer, e o motivo de ser importante pra ele. Muitas vezes esse hobby pode ficar um pouco mais de lado, outros pode ser muito mais presente do seu personagem. O próximo passo é desejo e objetivo. O que seu personagem quer da vida? Alguns itens são extremamente claros, como é o caso da Elina. Ela quer sair da alcateia que ela vive, ela quer fazer faculdade, ela quer ser livre. Alguns outros desejos são escondidos do leitor e que são mostrados ao longo da história. Outras vezes é até mesmo escondido do personagem. Às vezes ele só vai descobrir o que ele quer ao longo da história. Às vezes ele precisa superar alguma coisa, aprender o que ele tá agarrando não é o que ele quer de verdade. Tem, assim, gente, inúmeros caminhos pra você seguir. Por isso que ao mesmo tempo que fazer ficha de personagem é cansativo, não é minha parte favorita, mas são tantos caminhos que você pode seguir que é incrível, surtado, assustador e confuso. É uma mistura maravilhosa. E além de só listar o que ele quer fazer, seus desejos, liste o preço de cada um deles. O que ele vai ter que fazer para conseguir isso? Qual vai ser o custo? Voltando à querida Elina, o custo dela fazer tudo que ela quer é, primeiro, abandonar a alcateia, abandonar a família, abandonar os amigos. E um item no final do livro que eu não vou falar, que foi assim, algumas pessoas odeiam ela, mas eu amo odiar ela, cara. Amo. É uma personagem que você gosta mais dela no segundo livro, mas eu amo ela em todos os jeitos, porque amo Elina. Elina, assim, melhor personagem que eu já escrevi por enquanto, eu acho. Ela é minha favorita. Próximo passo, que são contradições. Humanos nem sempre fazem sentido, nem sempre fazem o que falam. Eles são extremamente contraditórios. E isso tem que passar para os seus personagens. Eles têm que soar como humanos, mesmo se não for humanos, tá? Você tá escrevendo um elfo, um centauro, dê características internas humanas para eles, para os leitores se conectarem. E às vezes também você pode fazer essa mistura de algo mais bestial, mais animal, um instinto mais animal, mais forte, mesclado com algumas coisas humanas, como por exemplo contradição. Então acho bem interessante isso. Anote quais são as contradições, o que vai bater contra o que, sobre as crenças, sobre a missão do seu personagem, ou pode ser algo extremamente pequeno. Por exemplo, no livro que eu tô escrevendo agora, a personagem, ela morre de dó da morte dos animais, ao mesmo tempo que ela ama comer a carne deles. Então tem todo esse... É uma contradição, é humano. Mesmo às vezes ele tendo pele roxa, ou escamas, ou chifre, rabo, tem sempre que trazer um pouquinho deles, a humanidade deles, pra se conectar com a nossa. O próximo ponto é, maravilhoso, o que mostra e esconde. Aqui é muita coisa pra pensar, é muito gostoso. Quais são as características que o seu personagem vai mostrar e quais ele vai esconder? Tanto
para os personagens, tanto para o leitor. E essas características que ele esconde e mostra também pode mudar de acordo com a pessoa que ele está se relacionando no momento, que ele está interagindo. Então, por exemplo, para um personagem, ele pode se fazer de ser um bom moço, fofinho, e, na verdade, com todo mundo ele é mau. Ou ele pode ser mau com todo mundo, e só com a mocinha ele mostra a sua face bondosa. Então, lixe o que o seu personagem ele gosta de mostrar para determinadas pessoas e o que ele gosta de esconder para outras pessoas. E tem alguns itens também que são tão profundos, tão bem escondidos, que às vezes nem mesmo o personagem percebe que ele esconde isso. E não só apenas com características é feito isso. Pode ser sonhos, pode ser desejos, pode ser trauma. Seu personagem pode esconder qualquer coisa, tanto dos personagens quanto do leitor. E tem aquele ponto que é aquela característica tão profunda, tão escondida, que às vezes nem mesmo o personagem sabe, por exemplo, um trauma que ele subterrou e ao longo da história ele não se lembra, mas esse trauma reverbera. Em algum momento a bomba vai explodir, ele vai ter que lidar com isso. Essa é uma ótima ferramenta também para você definir o que vai ficar à mostra do seu personagem e o que você tem que ir desenvolvendo, o que você vai mostrando ao longo da narrativa. Ainda nessa de mostrar e esconder, temos a sombra. Os defeitos, traumas, medos mais profundos do seu personagem. Algo que ele faz de tudo para esconder. Às vezes, até mesmo dele. Então, é mais ou menos aquilo que eu falei sobre traumas. É algo que vai reverberar na história e vai levar um pouco mais de tempo para ser notado. Esse é fundamental e descobrindo bem aos poucos. Primeiro mostrando apenas as consequências dessa sombra. E por fim, o seu personagem notando, ou se ele já nota, se abrindo para a pessoa. Mas tem que ser bem além da história, porque como eu disse, somos todos cebolas. Então essa cebola já tem que estar bem mais descamada, porque como já é o nome, é sombra. Então tem que ser bem mais interior, sua cebola tem que estar bem menor. Já com tudo isso definido, qual é a percepção de si mesmo do personagem? Como ele se vê? É algo positivo, negativo? O que ele mais gosta em si, o que ele desgosta, o que ele sente quando ele se olha no espelho. Isso aqui é muito importante, que vai não só ditar arcos dramáticos de personagem, mas também como ele vê o mundo. Porque um personagem com ponto de vista negativo e um personagem com ponto de vista positivo vão narrar de maneiras completamente diferentes. Então você definir isso no seu personagem ajuda bastante. E também essa parte do gosta, desgosta, pode já ser uma ajuda para traumas, medos, algo que a se trabalhar na história, porque ele não gosta de si, porque ele gosta, e também é algo que pode ajudar na personalidade, porque se o seu personagem olha e fala, eu sou maravilhosa, eu sou estupenda, eu sou uau, é um personagem mais soberbo, mais com amor próprio, é um personagem que pode ser difícil de abalar, ou finge que é difícil de abalar, tem essa opção. Se é um personagem que olha, se vê péssimo, é um personagem sem amor próprio, é um personagem que ao longo da história vai ter que aprender a ver beleza em si mesma. Então são tudo coisas que vão ser trabalhadas ao longo da história. Uma coisa importante também que você vai usar bastante para guiar o seu personagem é reação. Em situações perigosas, românticas, vergonhosas, como ele reage. É um personagem agressivo? É um personagem vergonhoso? Ele é tímido? Usa humor para sair das coisas? Então, é importante também que o que você definir aqui reverbere ao longo da história. Então, se ele é agressivo, ele vai agir como agressivo em todo momento, até, ao menos, é claro, que você faça ele ir se acalmando aos poucos, aprendendo a reagir melhor ao longo da história. Mas se você definir em maneiras perigosas, meu personagem vai ser impulsivo e agressivo. Eu não posso, na segunda coisa que eu defini, ele ser totalmente diferente, o oposto. Por que ele seria assim? O que aconteceu para mudar tão rápido assim e não ter mostrado na história? Então, é algo que vai ajudar seu personagem a ficar no personagem. Algo também que vai ajudar bastante é o mundo interno. Como ele vê esse mundo que ele está. É um mundo cheio de vida, um mundo meio morto. Ele vê tudo colorido ou cinza. Novamente voltamos. É positivo ou negativo? Quais são a forma que ele vê o mundo, sabe? Isso também é algo que vai reverberar, principalmente se você for um escritor de fantasia. Então, se é um personagem deslumbrado, ele vai olhar para as coisas tipo, oh meu Deus, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Ele vai sempre exaltar as coisas. Se ele odeia estar ali, ele vai falar só coisas negativas, ou que ele acha negativo. Então, são formas bem diferentes de narrar, que novamente ajudam na hora de escrever, por saber que seu personagem é assim. E por último,
Sim, chegamos no final. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. É o momento de pensar na crença. Não apenas religião, embora vai ter um momento de dizer o que ele acredita, se ele acredita na religião do mundo, se ele tem a sua própria. Não se limite a isso. O que ele vê como certo e errado, qual é a sua moral. O que pra ele é algo que ele nunca vai fazer, é uma linha que ele nunca vai ultrapassar. E vale aqui a pena também você já pensar no que a história vai fazer ele fazer. Nossa, redundância aqui. Vamos supor, o seu personagem acha errado roubar, mas ele tá numa situação, ele tá passando fome e ele não tem outra opção senão fazer isso. E compreendem que é já um peso maior. Pode ser diferente também, vamos supor, é uma criança que ele aprendeu desde cedo que roubar é errado, mas ele tá passando fome, ele acaba entrando numa ganguezinha de ladrões. Então ele vai crescer com esse peso de ele estar fazendo coisa errada. É algo que vai deixar o seu personagem mais denso, mais profundo, mais interessante. Porque geralmente o que ele vai ter que fazer vai bater com as suas crenças. Não é uma regra, mas é interessante você pensar sobre isso. Quais são os limites inquebráveis para ele, quais eles vai quebrar, deixa assim toda a história um pouco mais complexa e traz humanidade aos personagens. Porque por mais que às vezes ele possa não ser, em alguns momentos ele tem que parecer um. E essas foram as dicas, foram os itens que eu respondo, que eu escrevo na minha ficha de personagem. Se você monta uma ficha de personagem, me conta aqui o que você coloca, se você acrescentaria ou tiraria alguma dessas coisas, deixa aqui também nos comentários que eu vou adorar ler a opinião de vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque eu sempre posto dicas, tanto de escrita quanto de livros maravilhosos. Se você já for inscrito, pega esse link ou de algum vídeo que você gosta, compartilhe para todos os seus amigos. E se você tiver interesse nos meus livros, principalmente do que eu fiquei falando no vídeo todo, todos os links vão estar aqui na descrição, tanto pela compra do e-book quanto disponível pelo Kindle Unlimited. Se você gosta das minhas dicas, se você quer mais, no meu Instagram tem toda semana, em alguns momentos um pouco mais reprimidas, já que eu tenho 10 posts e não pode ter muito texto, aqui eu posso só sentar e falar, então ali é um pouco mais curto, mas se você tiver, o link vai estar aqui na descrição e também está aparecendo aqui na tela. Eu acho que é isso, até o próximo vídeo, tchau!